Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. A leitura de hoje, Mateus 17. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os dois irmãos, Tiago e João, até um monte alto. Enquanto os três observavam, a aparência de Jesus foi transformada, de tal modo que seu rosto brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas, uma será sua, uma de Moisés e a outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu e uma voz que vinha da nuvem disse: Este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Ouçam-no. Os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Então Jesus veio e os tocou. Levantem-se, disse ele, não tenham medo. Quando levantaram os olhos, viram apenas Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que viram até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará tudo. Eu, porém, lhes digo: Elias já veio, mas não o reconheceram e preferiram maltratá-lo. Da mesma forma, também farão o Filho do Homem sofrer. Então, os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Ao pé do monte, uma grande multidão os esperava. Um homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, tenha misericórdia de meu filho. Ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no fogo e na água. Eu o trouxe a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus disse: geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino para cá. Então Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino, que ficou curado a partir daquele momento. Mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus em particular: por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade, se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês, mas essa espécie não sai senão com oração e jejum. Quando voltaram a se reunir na Galiléia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Será morto, mas no 3º dia ressuscitará. E os discípulos se encheram de tristeza. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram: seu mestre não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Em seguida, entrou em casa. Antes que ele tivesse a oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou: o que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Cobram impostos de seu povo ou dos povos conquistados? Cobram dos povos conquistados, respondeu Pedro. Pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos, mas como não queremos que se ofendam, desçam até o mar e joguem o anzol. Abra a boca do primeiro peixe que pegar,
e ali encontrará uma moeda de prata. Pegue-a e use-a para pagar os impostos por nós dois. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Esse é um capítulo bem polêmico, não acha? Tem uns 3 pontos que precisam ser bem entendidos, bem encaixados a todo o Evangelho. Caso contrário, você pode ter uma percepção um pouco equivocada. Mas penso que devemos focar sempre na mensagem central que devemos assimilar. Em primeiro lugar, devemos entender que Jesus é superior a toda a lei e a todos os profetas. Na verdade, nele se cumprem e se satisfazem toda a lei e todos os profetas. Moisés e Elias estavam conversando com Jesus. Os discípulos pensam em fazer 3 tendas de adoração, mas a voz na nuvem brilhante que os envolve diz: este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Ouçam-no. É Jesus que dá alegria ao Pai. Dá infinitamente maior alegria que Moisés e sua lei, e muito mais que Elias e seus profetas. Jesus é o Filho amado que dá grande alegria ao Pai. É para ele que devemos estender a tenda. A tenda era um lugar bem simbólico. Era um lugar secreto com o Senhor. Era assim que Pedro tinha aprendido. E por isso ele pensa logo: vamos armar tendas. O pai responde como se dissesse: faça tenda para o meu filho. Tenha um lugar secreto de adoração para meu filho. Ele me dá grande alegria. Você tem erguido diariamente uma tenda para a habitação do Espírito do Senhor? Ele é digno desta honra e quando desfrutamos de sua presença, algo diferente acontece. Neste capítulo, os discípulos que ficaram longe do monte não conseguiram resolver o problema de um pai desesperado que queria que eles expulsassem o demônio que estava sobre seu menino. Jesus diz que o problema deles era a pouca fé. E diz: este mal, ao meu entender, de pouca fé, só sai com jejum e oração. Eu entendo que Jesus diz: somente na tenda do lugar secreto é que sua fé é restaurada e assim você poderá expulsar demônios como esse. Essa pode ser uma interpretação própria, talvez, mas o fato é que na tenda do lugar secreto nós amamos o Senhor e somos aperfeiçoados por Ele. Mas sabe o que também acontece no lugar secreto, na relação com o Senhor? Ele nos direciona. Pedro precisava pagar os impostos e o Senhor deu a diretriz exata que ele precisava. Que possamos ouvir a voz do Senhor, que possamos gastar tempo ouvindo o Senhor. É interessante que nesta passagem há um detalhe que me chamou a atenção. Após Pedro ser indagado e responder que o Senhor paga seus impostos, Mateus narra: em seguida entrou em casa. Pedro entrou em casa e o Senhor o instruiu, entende? Sim, precisamos entrar em casa, precisamos entrar na tenda, precisamos entrar no lugar secreto. E nossa fé será aumentada e expulsaremos demônios, inclusive os nossos, e receberemos instrução. Entre no lugar secreto. Afinal,
Conecte-se com o Senhor. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.